Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje eu vou falar a minha análise sobre o jogo Barcelona. Eu fiz um vídeo recente mostrando aí minhas primeiras impressões sobre o jogo e logo depois do vídeo, gente, já botei na mesa, joguei e já tô voltando aqui para falar para vocês sobre o que eu achei do jogo. Só que antes de falar a minha análise, eu vou dar uma explicada rápida em como é que o jogo funciona. Eu não tenho o intuito de ser uma explicação detalhada das regras, tá, gente? Mas é só uma passada por cima para vocês entenderem como o jogo funciona, para vocês descobrirem se vocês têm interesse ou não em jogar o jogo, se é algo que te apetece ou não. Então, gente, basicamente aqui no Barcelona, ele é um jogo euro, né? Ele é um jogo que tem a questão de recurso, de alocação de trabalhadores, de muita pontuação. E é um jogo que é baseado nesses tokenzinhos aqui, ó, que ficam dentro deste saco, que são os cidadãos que vão morar na cidade de Barcelona. E durante o jogo, como é que vai funcionar ali a mecânica? Basicamente, no seu turno, na sua vez, tem duas coisas que você faz. Posicionar um parzinho de trabalho de cidadãos, um em cima do outro, em alguma das interseções da cidade, e aí fazer as ações correspondentes, que eu já vou explicar. E a segunda parte é construir nos quarteirões da cidade, que eu também já vou explicar. Mas basicamente, a sua ação, o seu turno é isso, tá? Aí tem desdobramentos do turno, né, que fazem com que o turno tenha mais coisas, mais ações, mas basicamente é isso, é posicionar, fazer as ações correspondentes e depois construir. E como é que funciona? Bem, quando você posiciona, você sempre posiciona o parzinho um em cima do outro, né? Você sempre tem dois na mão, você sempre posiciona os dois e compra dois no final do seu turno. E aí você coloca eles em algum dessas interseções aqui, tá vendo? Dessas rotatórias tem uma bolinha. E quando você coloca, aonde você colocou, você olha as duas ruas ou três, né, que fazem interseção nessa posição, e aí você faz todas as ações que estão conectadas a essa posição. Por exemplo, essa ação horizontal e essa ação vertical. Se você coloca aqui na linha diagonal do meio, você faz três ações, que é essa de cá, a de cá e a diagonal. Só que, em geral, essas posições aqui diagonais, elas têm um custo em dinheiro. Você vê que tem uma moeda aqui, um menos um, você tem que pagar para posicionar ali, que na verdade é meio que um pedágio para você estar fazendo uma ação a mais. E aí, essas ações, gente, elas são de diversos tipos. Desde posicionar ruas, as ruas aqui da cidade, seja rua estreita ou rua larga, seja posicionar as interseções da cidade, seja colocar um trenzinho, um bondinho, andando aqui pelas ruas da cidade e passear com o seu bondinho. Seja andar nesta trilha aqui, ó, do lado, que é chamada trilha de Cerdá, que é o urbanista que projetou a parte urbanística aqui da cidade. Deixa eu ver, seja colocar um paralelepípedo aqui no tabuleiro auxiliar, onde tem essa parte do meio onde coloca paralelepípedos. Então, assim, tem uma diversidade de ações que você vai fazendo, que no final das contas o intuito é angariar recurso, que é tecido e moeda, é você colocar projetos de modernismo no seu tabuleiro individual, que vão te dar critérios de pontuação no final do jogo para você aumentar a sua pontuação, mover o paralelepípedo igual eu falei, e tudo isso ele vai construindo pontos para você, tá? E depois, na segunda etapa, quando você vai construir um quarteirão, os quarteirões, gente, ó, eles são peças desse tipo, que tem um custo aqui para você colocar, um custo em cidadãos e o benefício. Como é que é o custo em cidadãos? Você lembra que colocou os cidadãos aqui nas interseções? Então, quando você vai colocar um quarteirão aqui, você tem que olhar os cidadãos que estão aqui nas interseções do jogo, remover um de cada pilha de acordo com o custo que você precisa e colocar eles aqui na trilha de baixo, ó, na trilha de cidadãos. E aí você constrói, pega os benefícios e o quarteirão passa a ser o seu quarteirão aqui, coloca um token seu e ele está construído. E aqui na trilha dos cidadãos, essa trilha é a trilha que vai dando o passo do jogo. À medida que ela vai sendo preenchida, quando vai sendo construídos os quarteirões, essas trilhas, além de dar mais pontos para os jogadores, elas também ativam critérios de pontuação que estão nesses pontos aqui, que são as pontuações de Serdar. São pontuações aleatórias que você pega no começo do jogo e coloca aqui, mas que elas te dão meio que um direcionamento ao longo do jogo. Então você olha, eu estou na primeira etapa, a pontuação é quem construiu mais rua estreita. Ah, então eu preciso focar nisso. Então qual é o melhor lugar para eu colocar meus cidadãos para eu poder construir ruas estreitas e amplificar a minha pontuação quando eu cumprir com essa etapa, entendeu? Aí, o jogo ele tem toda essa questão, sei lá, tipo um wingspan, certo? Que você sabe qual é a pontuação da rodada, daquela rodada, e aí você precisa tentar buscar potencializar aquela pontuação.
E quando uma das trilhas de cidadão chega aqui no final, o jogo acaba e aí faz a pontuação final. E basicamente essa é a ideia geral, tá, gente? Das regras do jogo. Como eu falei, não é uma regra detalhada, mas acho que dá para ter uma noção aí de como é que o jogo funciona, né? E agora, passando para minha análise. Eu vou fazer essa análise aqui em alguns pontos que eu marquei e eu vou avaliar cada um desses pontos entre negativo, neutro ou positivo, de acordo com a minha opinião, tá bom? Então vamos lá, gente. O primeiro ponto é sobre a arte do jogo. Na minha opinião, eu voto uma pontuação neutra. Por quê? Apesar desse ser um jogo euro mais coloridinho, mais chamativo, mais vivo, eu acho que a arte ela ficou um pouco assim, um pouco misturado. Você olha assim o desenho, ele não tem muita definição, sabe? E eu achei que essa falta de definição, assim, um pouco no desenho, e também a escolha de cores, não necessariamente me agradou tanto, tá, gente? Isso pra mim, assim. Eu entendi o que eles tentaram fazer, eles puxaram uma arte um pouco mais ali da época, lá do século XIX. Inclusive, achei a arte até um pouco parecida com Lisboa, só que mais colorido. Mas não necessariamente é o que mais me agrada, tá? Então, pra mim, a pontuação da arte é uma pontuação neutra, apesar de eu achar que é um jogo relativamente bonito dentro do escopo de jogos euro, mas pra mim ficou no neutro, tá bom? A parte dos componentes, aí pra mim já é uma pontuação positiva. Eu gostei dos componentes do jogo, eu achei que eles representam muito bem as coisas que eles têm que representar, que são as ruas, as interseções, o trenzinho, né, que fica passeando. Eu acho que as cores também são bem bonitas dos componentes. Eu gostei bastante de como eles se encaixam no tabuleiro. Então você sabe aonde cada coisa vai, simplesmente pelo formato ali por onde ele tem que encaixar. O tabuleiro principal eu achei ele muito bom também, o material é bom. Então assim, os componentes eles são um toque positivo para mim. Eu gostei, eu acho que ficou bem legal. A parte da montagem, aí pra mim volta uma pontuação neutra também. Por quê? Ele é um jogo que não monta tão rápido. Ele tem pequenas pecinhas, pequenas coisinhas que você tem que ir colocando, tem que ir ajustando. E aí tem as peças da Sagrada Família que você tem que fazer as fileiras. Não leva uma eternidade, ainda mais depois que você já entende que você jogou o jogo, sabe? Mas não é aquele jogo que você fala, vamos jogar, e já põe na mesa e tá rodando, sabe? Precisa ali de uns 5, 10 minutinhos, se você não tá jogando pela primeira vez, para você entender aonde que coloca tudo e armar o jogo. Isso faz com que a montagem dele fique um pouquinho mais longa do que eu esperava, tá? Não muito, mas só um pouquinho. Agora vamos para a parte que importa mais. As regras. Gente, positivíssimo, assim. O manual explica muito bem as regras. Ele tem todos os detalhes, assim, toda vez que eu imaginava uma condição específica, a hora que eu lia no manual, ele estava descrito ali. Não achei nenhuma ponta solta, não achei nenhuma regra errada até o momento. E achei muito legal a parte de casar as regras, as ações que o jogo tem, com algum fato histórico que tem a ver com os fatos históricos do jogo. Eu acho que isso trouxe muita conexão temática para o jogo e fez com que fosse mais fácil de lembrar as regras também. Então, assim, essa parte pra mim é um ponto muito positivo. Eu gostei, eu acho que foi muito fácil aprender o jogo só lendo as regras. Eu não precisei, por exemplo, olhar um vídeo no YouTube, coisa que acontece dependendo do jogo. Esse aqui eu não precisei, eu só li as regras, consegui entender, botei pra jogar, com 5 minutos a gente tava entendendo o jogo e jogando pra valer, sabe? Não tava assim, ai, vamos tentar aprender na primeira e jogar na próxima. Não, tava jogando pra valer na primeira vez. Muito legal, ponto positivo pras regras. A jogabilidade, positivíssimo, gente. Esse é o tipo de jogo que assim que eu gosto. É o jogo onde você vai fazendo ações e as ações elas vão ficando cada vez mais fortes porque vai tendo mais conexões com ações anteriores. E além de tudo, você consegue fazer vários combos assim. Você consegue, eu vou fazer essa ação, que vai fazer com que eu faça essa outra ação, que vai fazer com que eu ganhe esse ponto, que vai fazer com que eu ganhe essa outra ação, e isso faz com que você fique ali pensando, o que eu posso fazer para, né, potencializar este encadeamento de ações aqui? É uma coisa que eu acho muito legal. E isso, igual eu falei, casando bem com a ideia do jogo e não fazendo o jogo se arrastar, porque as ações elas são rápidas de executar. O único porém que eu coloco é isso que eu falei, de uma ação puxar outra, que puxa outra, que puxa outra. Se você não estiver prestando muita atenção, chega uma hora que você fala assim, onde é que eu tava mesmo? O que eu tava fazendo? Ah, tá, eu tava fazendo essa ação aqui.
Porque você vai fazendo uma coisa e aí você ganha uma ação, e aí você faz outra ação e ganha mais ponto, e aí você lembra, peraí, qual que era a origem disso tudo, né? E algumas vezes no jogo eu me peguei pensando assim, peraí, onde é que eu tava? Não, tá, entendi, beleza. É tudo uma questão de estar prestando atenção, mas é só um ponto assim que eu resolvi trazer, que não estragou a minha pontuação da jogabilidade, mas eu achei legal comentar porque foi algo que aconteceu comigo. Agora, a rejogabilidade, que se o jogo funciona em várias partidas seguidas, né? Se ele não é o tipo de jogo que cansa ou não. Eu só joguei o jogo uma vez, tá, gente? Então, assim, eu vou falar a minha opinião do que eu acho, né? Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu acho que a rejogabilidade para mim é positiva. Porque o jogo, ele tem peças que permitem com que você altere ali as ações de cada uma das ruas e ele permite com que você traga ali um pouco mais de modificação nas estratégias. Além de que é um jogo que tem várias ações que você pode explorar. Então pode ser que em uma partida você queira botar muita rua, na outra partida você queira botar muita interseção, na outra partida você queira colocar muito paralelepípedo. E você consegue explorar caminhos diferentes dependendo do que você quer buscar naquele jogo. Isso fez com que eu avaliasse a rejogabilidade como positivo. Eu acho que você tem muitos caminhos de estratégia de vitória e isso faz com que o jogo fique interessante mesmo ao longo de várias partidas. Então, gente, trazendo agora um apanhado geral disso tudo que eu falei, a minha avaliação é muito positiva. O jogo agradou, foi muito fácil entender, foi muito fácil pegar as regras. Na primeira partida a gente já estava ali disputando ponto a ponto quem que ia ganhar, tentando, né, buscar caminhos. Opa, meu adversário está indo muito longe. Peraí, eu vou puxar aqui porque eu vou fazer mais pontos, eu vou me aproximar dele. E eu acho que isso fez com que o jogo tivesse uma avaliação muito positiva aqui em casa, gente. Gostei. Estou muito feliz e recomendo para quem tiver interesse jogar o Barcelona. Então é isso, gente. Quem já tiver jogado, me conta se você gostou do jogo. Eu acho que é um jogo que vale a pena testar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.